Salve galera, Shadow na área, mais um programa aqui do canal BBHQs. Já chega se inscrevendo aqui no canal, deixa o seu like. Deixa o seu like, é muito importante. Vamos falar hoje sobre esse quadrinho aqui que foi lançado já faz bastante tempo pela editora Pipoca e Nanquim, só agora eu li, que é o Funny Creek. Esse quadrinho aqui foi escrito pelo Rafael Scavone e tem trabalhos aqui também do Eduardo Medeiros e o Rafael Albuquerque. Eu não sei se eu tô falando bobagem, mas eu acho que foi o primeiro trabalho lançado pela editora Pipoca e Nanquim que contou com participação de brasileiros. Eu acho que é isso, tá? A editora Pipoca e Nanquim aí já tá há vários anos aí no mercado, e se minha memória não me engana, foi um dos primeiros trabalhos lançados, talvez o primeiro trabalho lançado com artistas brasileiros. E eu vi muita crítica em relação a esse quadrinho, muita gente dizendo que é um quadrinho fraco, sem substância, etc e tal, que está dentre os mais fracos até comentários aqui recentes no canal, está dentre os mais fracos dos quadrinhos da editora Pipoca e Nanquim. E eu quero comentar sobre isso também, né? Lembrando que esse material saiu aqui também pelo selo Stout Club, né? Então, material brasileiro e tal. E aí a primeira coisa é o seguinte, esse quadrinho, ele causa no leitor mais maduro uma má impressão no começo. Por quê? Porque logo de cara você vê este tipo de arte aqui. É uma arte totalmente infantil, né? E vai contar uma história aqui de uma menina que gosta muito do desenho, do Funny Creek. Ela passa as manhãs de sábado assistindo esse desenho animado. E há aqui uma evocação de que a história se passaria ali nos anos 80, então é uma criança ali dos anos 80, 90 que tem essa tradição. Quem viveu essa época sabe, cara, quem da minha geração que não passou manhãs inteiras, né? Não só de sábado, passava durante a semana também, mas a manhã de sábado realmente era especial para quem gostava de desenhos animados. Eu sou da geração que assistiu muitos desenhos animados. Hoje as pessoas usam outros termos, né? Fala-se animações, animes e tal. Eu sou do tempo do desenho. O que você vai fazer? Assistir desenho, né? Isso. Então a gente assistia muita coisa mesmo, e a gente via esse tipo de traço presente. Isso ao mesmo tempo que evoca uma nostalgia em nós por conta da ambientação da história e por conta do tipo de traço, por outro lado, pode provocar, como provocou em mim, uma certa... eu queria ler uma coisa mais madura. Não que eu me importe em ler quadrinhos infantis, pelo contrário, por vezes busco esse tipo de leitura, mas tratando-se de uma editora, como no caso a editora Pipoca e Nanquim, que é uma editora que produz quadrinhos dos mais variadas temáticas, mas não os produz para crianças, me causou sim uma estranheza, né? Você vê logo na guarda aqui, e depois também assim. E aí a gente vai ver uma história aqui, que vai se passar numa cidade, é um pequeno western de desenho animado e tal, e ele começa a nos mostrar situações de uma certa covardia do personagem principal. A menina, de algum modo, ela cai nesse mundo, né? Ela cai nesse mundo fantasioso, e ela vai ter interações ali com o palhaço protagonista aqui desse universo fantasioso, e o que ela vê na verdade é algo bastante diferente do que ela acompanhava nos desenhos animados. Ou seja, ao invés de ver um herói, alguém que é admirável, alguém que pode ir lá e resolver os problemas, como seria tradicional nesse tipo de narrativa, não acontece isso. Na verdade, trata-se de um covarde que foge dos adversários, dos inimigos, há uma gangue tentando tomar a cidade, e o palhacinho aqui é um picareta, essa que é a verdade, e a menina vai ficando entristecida com esse aspecto. À medida que a história avança, vamos conhecendo também a menina no mundo, entre aspas, real, onde ela comenta com seu amigo sobre os desenhos que estão assistindo, sobre os episódios, e sobre ali uma situação que vai acontecendo na escola, né, de um baile ali de fantasias, onde vai ter inclusive ganhadores de quem tiver com a melhor fantasia. Tem essa conversa rolando em paralelo à história que a gente vai acompanhando aqui, da invasão desses marginais na cidade e a tentativa de reação a isso. A gente vai vendo que o quadrinho ele vai nos mostrando esse ponto dessa invasão na cidade de uma maneira triste, de uma maneira que contradiz a nossa própria expectativa em relação a uma história infantil ou uma história que tenham esses desenhinhos cartunescos, bonitinhos e tal, e que nos remetem, logicamente,
aos desenhos animados que a gente tanto gostava. Ou seja, ele é muito mais dramático, tenso e até nervoso do que a gente poderia esperar de um desenho do Pica-Pau, do Tom e Jerry ou qualquer coisa desse tipo, né? O quadrinho ele tem esse traço, mas ele quebra também a nossa expectativa. Então esse quadrinho, de certo modo, ele frustra você por duas vezes, né? Primeiro, porque, pelo menos no meu caso, esperava ler alguma coisa mais madura, tendo em vista que é um quadrinho da editora Pipoca e Nanquim, não é um quadrinho, por exemplo, da Turma da Mônica, que eu não teria nenhum problema se eu for ler um quadrinho da Turma da Mônica, então eu espero coisas fofinhas, né? Então ele tem um desenho fofinho, quebrou minha expectativa, aí quando eu começo a ler o quadrinho, aquela ambientação daquele desenho bonito, dessa menina que está buscando seu herói, também é frustrada por uma história que está muito mais para não diria um drama propriamente dito, mas a história não é bonitinha, não é fofinha, a história é até desagradável sob a figura desse palhacinho aqui, protagonista da história. Mas ele vai sugerindo, paralelamente de forma sutil, essa história do mundo real da nossa personagem aqui, certo? À medida que a gente vai avançando, então, chegamos à parte final do quadrinho, onde tudo fica compreendido. E eu não posso te dizer, mas esse trabalho aqui, ele tem um plot twist. Dá pra dizer que é um plot twist? Acredito que sim. E que quando você avança até esse plot twist, tudo fica explicado. Então o que acontece com esse trabalho é o seguinte, é um quadrinho rápido de ler, tá? E ele tem um final que, pra mim, pelo menos, conseguiu fazer com que eu tivesse aquela sensação de agora eu entendi. Entendi a proposta do quadrinho. Todas as expectativas que ele foi me quebrando se justificou pelo final do trabalho, ok? Então esse quadrinho aqui, ele está dentre os melhores da editora Pipoca e Nanquim? Não considero que ele esteja dentre os melhores. Mas ele é um quadrinho que você despreza, que ele não tem o seu valor? Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que os autores aqui correram um risco muito grande por essa quebra de expectativa, até pelo tipo de traço. Ele dá essa sensação de que é uma historinha mais infantil, que pode afastar o leitor mais maduro. Porém, o tamanho do quadrinho, o fato do quadrinho, a série ser mais enxuta, é um quadrinho que você lê rapidamente, né? Ele não tem muitos textos e tal. Quando você termina o quadrinho, eu acredito que se você estiver aberto para aquilo que o quadrinho está te apresentando, esta virada do final da história justifica a leitura. Esse é meu ponto. Fica justificada a leitura e aí tudo se explica. Por que esse quadrinho, ele desde o início quebra a nossa expectativa. Não considero um quadrinho fraco, né? Como eu disse aqui, vi comentários de gente dizendo que é um quadrinho fraquíssimo. Isso é um absurdo, não é fraquíssimo. Ele não é o grande trabalho da editora Pipoca e Nanquim, realmente não é. Mas não é um quadrinho que você deva menosprezar. Eu colocaria na lista de um top 20 da editora Pipoca e Nanquim? Não, até porque a editora Pipoca e Nanquim tem mais de 100 quadrinhos no catálogo, então ele realmente não está dentre os melhores. Na minha opinião, não está dentre os melhores. E ele causa, sim, estranheza, do começo ao fim. Porém, um final, um fechamento, faz valer a pena a leitura desse trabalho aqui, se você tiver com uma percepção aberta para a história. Você tem que ler a história sem ficar resmungando. Eu vejo que existe um problema muitas vezes em você ler alguma história, sabe, brigando com o quadrinho antes que ele acabe. Eu acho ruim isso. Eu acho que você deve ler até o final. Uma vez que você se propôs a ler, vá até o final. Vá até o final, sem fazer críticas muito agudas, né? Naturalmente a nossa mente vai fazendo aquelas críticas, mas limite o julgamento e vá até o final, porque às vezes as coisas podem se mostrar diferentes e até surpreendentes. E esse quadrinho consegue surpreender. Num nível não gigantesco, não é tão alto esse nível, ele é capaz até de você adivinhar de leve, você vai adivinhando o que pode acontecer ali, mas o quadrinho, ele tem o seu valor sim, tá? Ele tem o seu valor, então não recomendaria para quem está buscando na lista dos melhores da editora. Não recomendaria de verdade. Mas foi uma leitura perdida? Não vejo dessa maneira, até porque é um quadrinho com um custo-benefício bem bom, assim, é um quadrinho com preço bem baixo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Frequentemente aí ele tá por R$30 e tal. Então não é uma leitura descartável, você tem que ler com essa suspensão. Vá até o final, que lá no final você pode ter uma
boa surpresa. Uma boa surpresa no sentido de que o quadrinho ele é surpreendente e, como eu disse, ele se justifica, tá? Então não está dentre os melhores, mas também não é um quadrinho que pode ser limado do catálogo de qualquer editora. Ele poderia ser publicado com qualquer editora, ele tem sim o seu valor, tá certo? Então você decida aí se você quer ler o Funny Creek ou não. Para minha experiência pessoal, foi uma leitura válida sim. Como eu já disse, o link tá na descrição e a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.